entendemos que essa questão é tu analisar que são pessoas que enfrentaram contigo a pandemia, as crises, obviamente, muito intensas que todos nós enfrentamos das questões financeiras, sabe? São essas pessoas que estão ao teu lado. É essas pessoas que tu tem que te associar para desenvolver uma questão muito específica desse processo todo. Áries, essa semana, do dia 21 ao dia 27, nós temos duas forças importantíssimas. O Sol entra no signo de Câncer e a Lua crescente no signo de Libra. Trabalhamos essas duas energias impactantes na nossa personalidade e vocês vão desenvolvendo a força do ano, né? Que obviamente é o ano de Áries, o ano regido por Marte, regente do signo de vocês. Então o ano é todo do ariano aí, administrando as suas forças incríveis de progresso e evolução. Ariano, que seja um ano realmente de tu atingir as tuas conquistas, de tu executar as tuas mudanças, né? Obviamente deixando questões do passado expressamente para trás e também tendo possibilidades de evoluir e crescer dentro do intelecto e, obviamente, de um progresso constante na tua vida. Que seja um ano maravilhoso aí para o ariano, né? O Sol trabalhando aí o quarto signo do zodíaco, né? Vamos entender. O primeiro signo do zodíaco, Áries. Então quer dizer que tudo começou no dia 20 de março aí, com o Sol iniciando o seu trabalho aí no signo de vocês. Depois o Sol entrou no signo de Touro, foram mais 30 dias desse processo. Depois o Sol no signo de Gêmeos, aonde ele conclui agora, né, de hoje para amanhã aí, o seu processo no signo de Gêmeos. E entra no signo de Câncer, que é o quarto signo do zodíaco. Mas entendemos que os primeiros 3 meses se concluíram. E esses primeiros 3 meses, Ariano, foram os primeiros 3 meses do ano de Áries, entendendo que o regente é Marte, né? Se o regente é Marte, é o ano de Áries. E, obviamente, essa intensa força aí se concluiu no 3º mês, com o Sol concluindo a sua passagem em Gêmeos e entrando em Câncer, tá? Isso a partir de amanhã, às 5 horas e 25 minutos, tá? Essa questão, estou gravando hoje, sábado, né? Amanhã especialmente é o dia 21, né? O dia do Sol. Então nós temos esse processo todo, na madrugada, 5 horas e 25 minutos da manhã, o Sol entrando em Câncer, que é o quarto signo do zodíaco. Mas o que eu quero dizer, Ariano? Como é que está esses 3 primeiros meses, tá? Do teu ano? Olha só. Obviamente já existiam aspectos importantíssimos das tuas necessidades de mudar, das tuas capacidades de fazer essas mudanças e, obviamente, de alinhar os teus caminhos extremamente sobre um contexto de evoluir e crescer, tanto nas questões de bens materiais, também como um progresso pessoal, mudança de emprego, até relacionamentos. Se o relacionamento não está extremamente com um influxo importante de te auxiliar no teu crescimento. Ariano, o que é um relacionamento? O relacionamento é onde as duas pessoas se juntam, vão se unir para progredir e crescer. Essa questão do próprio contexto do relacionamento, onde a gente fica extremamente acreditando que é a alma gêmea, que é uma questão divina, que é destino, isso é consciência que está fora de um processo específico da questão da vida mundana. Vamos colocar os pés no chão. Encarnamos por um motivo muito específico, de evoluir e crescer. Então vamos fazer isso da melhor forma possível. Entende que um aspecto de relacionamento é duas pessoas que se unem para evoluir e crescer. E óbvio que vão dividir as mesmas coisas, né? Os mesmos aspectos, né? Mundanos. Morando na mesma casa, né? Dividindo tudo que realmente possam conquistar juntos. E isso é uma questão clara de um relacionamento, tá? Então é esse aspecto todo em que precisamos estar com os pés no chão. Esse influxo todo do ano de Áries, como é que está essa questão? Isso são aspectos que tu deve avaliar nesses primeiros 3 meses. Para agir, né? Temos mais 9 meses aí do ano sendo
intenso, né? Dessa energia, pois é o ano de Áries. Então, faz com que esse ano seja diferente. Tem mais 9 meses pela frente aí, com o Sol entrando no signo de Câncer. Ariano, vocês estão com a casa 11, a casa da liberdade, tá? Com um processo de 30 dias do Sol no signo de Câncer, ok? O que é a casa da liberdade? Primeiro, intensifica essa energia do amor incondicional. O amor pela vida, o amor por um copo d'água, o amor por fazer uma refeição, o amor para vestir uma roupa realmente que te dê um êxito e um ego, o amor por tudo que a vida te proporciona, um amor pela natureza, um amor pela questão de estar vivo. Isso é um contexto importantíssimo da casa 11, onde nós temos a liberdade de explorar todo esse contexto que a vida nos proporciona de felicidade. É essa questão importantíssima que tu vai explorar com esse processo do Sol no signo de Câncer. Entende que o signo de Câncer, ele é um signo regido pela Lua. Carência, o sentimento e, obviamente, esse aspecto muito forte de se relacionar. Por isso é que tu tem que entender que é um processo importantíssimo para tu se relacionar com aspectos de equilíbrio nas relações. As relações familiares, muitas vezes, né, o ariano é visto como o grande desordeiro na família. Claro, não em todas, né? Depende da genética dele ali, de um processo evolutivo, né? A personalidade é o código DNA do pai e da mãe, o aspecto astral no momento que tu nasceu, ou seja, o teu mapa natal, e também a tua própria educação, o desenvolvimento desses aspectos todos da tua personalidade. Aí está a pessoa que tu é hoje. Então entendemos que o ariano, muitas vezes numa família, ele tem... Então quando a família tem 3, 4 arianos com o Sol brilhando ali, e um ascendente, o outro com a Lua em Áries, a questão ali é de muita guerra, né? Mas o amor é intenso um pelo outro, né? São questão que eles não se separam, né? Mas eles estão ali vivendo uma guerra louca. Essa questão é a luta da coragem de exaltar o teu propósito pessoal do ego. Isso é maravilhoso, tá? Eu tenho Áries na casa 7 de relacionamento. Eu entendo que o ariano, ele tem um propósito muito claro da vida e das necessidades de agir naquilo que ele realmente quer. Sem papo. Eu preciso, eu quero, eu vou agir. E essa é a questão do potencial do ariano. Embora ele precise da proteção. O ariano precisa da proteção. Bom, mas o ariano nasce com uma espada na mão, uma espada numa mão e um escudo na outra. Mas precisa de proteção. Precisa da proteção do pai. Isso é um contexto muito delicado de estudos do signo de Áries. Áries, ele precisa da proteção do pai. É por isso que ele luta, ele guerreia. É por isso que ele é um guerreiro. Pois o propósito dele é conseguir o quê? A sua proteção, que venha do pai superior. Por isso é que ele é guerreiro. Por isso é que ele não se prende a nada que tire dele o propósito de guerrear por aquilo que ele precisa. Mas, na verdade, é a busca incessante pela própria proteção. Eu vou guerrear, eu vou vencer o meu inimigo para realmente me sentir protegido. Essa é a questão da luta incessante do ariano para ter a proteção do pai, que obviamente, segundo o grande mestre, para mim, o grande superior num processo evolutivo, Jesus falou: por que me abandonasse, pai? Isso é uma questão clara, né? Em que o próprio Jesus estava administrando ali o seu potencial de Áries, né? E foi a última frase dele, né? Por que me abandonasse, pai? Então, ariano, é isso. Fosse abandonado pelo pai. Então, mas vamos guerrear que nem louco mesmo. Como diz aqui no sul, né? Mas nós vamos guerrear chibata. Assim é que funciona.
É essa questão que está na tua personalidade. E, obviamente, tu exalta esse potencial. Estás no teu signo, está Netuno e Saturno. Um potencial fortíssimo da fé, da liberdade espiritual e do contexto mundano. Esse ano, eu tenho a força de agir especificamente com as minhas conquistas. E vou lutar até morrer para ter essas conquistas. Isso é a tua personalidade com esses dois arquétipos importantíssimos. E o mais importante, olha só que situação. Dia 21, amanhã, domingo, exatamente no horário em que o Sol entra no signo de Câncer, Quiron está posicionado a 0 grau e 3 minutos do signo de Touro. Quer dizer, isso é uma questão bem específica em que o ariano se livrou de Quiron. Ariano, a partir de agora, o propósito é outro. Serão questões específicas desse influxo inicial, né? Porque depois ele faz uma retrogradação. É bom analisar o vídeo da semana passada, em que eu expliquei exatamente as questões da retrogradação de Quiron. E, obviamente, é importante tu entender que agora tu respira, que agora o mundo é extremamente teu, em função de progresso, evolução e conquista. Então entende que essa questão está sobre o teu poder, porque Quiron não está mais no teu signo. Tu curasse, obviamente, as tuas feridas, e a partir daí tu enfrentasse os obstáculos durante 8 anos da passagem de Quiron no teu signo. É, obviamente, tu lutasse contra os teus piores inimigos, que fizeram tu sangrar muito, mas não te derrotaram. Se estás aí assistindo o meu vídeo, é porque enfrentasse um processo muito delicado nos últimos anos. Então agora é tudo contigo, para realmente desenvolver um progresso, uma evolução extremamente muito intensa para atingir realmente a tua felicidade nesse processo encarnatório. Ok? Segue para frente com esse potencial incrível, sem Quiron estar no teu signo, entendendo que ele vai fazer retrogradação, mas que tu tenha consciência muito forte dessa energia quando isso acontecer. É óbvio que isso vai te dar oportunidades incríveis de compreender as tuas próprias falhas, tá? Nesse processo evolutivo. E quanto a isso, sem correr atrás do que ficou para trás, entende que o futuro está sobre as tuas mãos. Então, age com esse potencial. O Sol em Câncer e a liberdade para o ariano desenvolver um potencial muito claro das suas necessidades básicas da sua personalidade. Eu sou uma pessoa que tem a força de lutar. Então eu vou lutar por aquilo que eu realmente quero. Essa liberdade, com o Sol trabalhando no signo de Câncer, é um potencial fortíssimo para tu administrar a tua liberdade nas tuas ações, em função daquilo que realmente vai te dar um propósito extremo de estabilidades para crescer e evoluir. Bom, entende-se que é os investimentos sobre um poder muito forte do ariano, tá? Os investimentos para realmente ter retornos específicos de evolução e crescimento. E isso é muito importante, tá? Para tu desenvolver. Lua crescente também acontece amanhã no dia 21. Essa lua crescente será às 18 horas e 55 minutos da noite, e tu entende que essa questão toda é muito intensa, né? Pois a lunação foi no signo de Gêmeos, que é um signo que administra esse potencial da comunicação.
entendendo que esse processo todo, o signo de Gêmeos explora muito esses aspectos da comunicação, aonde a alunação foi no signo de Gêmeos e a Lua se torna crescente no signo de Libra, que é o signo de relacionamentos. Então essa questão aonde se desenvolve um potencial muito forte desses relacionamentos e o ariano administra a casa 4, que é a casa propriamente do sentimento e desse aspecto da carência, tá? Vamos entender que essa casa 4, vocês estão ali com o poder da parte da fortuna, que é a sorte. Ariano, quando se desenvolve um processo lunar, nós temos uma consciência em que os nossos sentimentos se ajustam especificamente dentro de um processo para estarem sobre o nosso domínio, no nosso crescimento pessoal. É óbvio que isso tudo mexe com questões espirituais, mexe com questões de tu ter realmente o afeto das relações sobre um potencial seguro, tá? E essa casa 4, entendendo que essa questão toda da lua crescente, é como se tu focasse muito essas relações íntimas que tu tem. Entendendo que a sorte em si, que é a parte da fortuna, está sobre o teu poder, pois um novo ciclo é importante para que tu venha te ajustar. E esse potencial é tu ser realmente uma pessoa muito integrada a esses relacionamentos íntimos. Na questão desses relacionamentos te darem força, te darem aspectos mais contundentes, tá? De tu estar protegida por essas pessoas que estão à tua volta. Entende que esses relacionamentos íntimos, tá? Eles são com aqueles familiares que estão há muitos e muitos anos do teu lado. São pessoas que estão ali convictas contigo nesse processo evolutivo, as quais vão te dar atenção e as quais tu tem que focar sobre os teus aspectos principais de investir e crescer. Entende que essa casa 4, que é propriamente a casa da carência e a casa do sentimento, ela se torna a casa da família. Para tu tirar dali essa questão específica de segurança. Entende que a segurança em si, ela está num propósito específico, né? De tu desenvolver esse aspecto. Ou seja, segurança de te relacionar com pessoas que realmente tu gosta. E, obviamente, que pessoas que gostem de ti também. Pessoas que tu tens certeza que estão ao teu lado nesse processo e vão te auxiliar sempre naquilo que tu precisar. Entende que essa questão é a casa 4, na lua crescente, desenvolvendo um processo fortíssimo do signo de Libra, que é o signo de relacionamentos, que é um signo de justiça, que é um signo que traz claramente a força do aspecto da razão e digamos assim, da razão e do amor. Essa é a questão em que tu administra a base dessa força toda, que é os familiares. Os relacionamentos, aqueles que tu tem com essas pessoas que estão lado a lado contigo. Mesmo que tu enfrente aquela situação de ter muita discórdia com essas pessoas. Então é isso que tu tem que fazer, Ariano. Deixar essa discórdia de lado. Entender que a própria questão do ego, às vezes, não quer dizer que tu vai fazer o que a pessoa quer, mas quer dizer que tu tem que associar isso tudo de forma mais calma, mais serena na tua vida. Entende que essa questão da casa 4 e estar com o poder ali da parte da fortuna é a sorte que tu tem de te relacionar com eles, de forma mais equilibrada, para que tu tenha mais segurança num processo de investir e crescer. Pois a casa 4 propriamente é a casa da carência dos relacionamentos familiares, é por aí que tu tem que ter as estruturas que vão te dar realmente estabilidade de crescer e evoluir. Tudo isso são questões que tu precisa administrar com essa lua crescente no signo de Libra. Essa semana, tudo começa amanhã, no dia 21, né? Onde nós temos a intensa força do Sol no signo de Câncer, signo regido pela Lua e signo da carência das emoções e dos sentimentos,
num contexto muito familiar, aonde tu desenvolveu a casa 11 da liberdade e agora, nesse processo da lua crescente, a casa 4, que é propriamente essa casa que vai se associar a Câncer, porque Câncer é o 4º signo do zodíaco. Lembra que eu disse que os 3 primeiros meses se concluíram a partir desse processo em que o Sol entra em Câncer? Então, porque Câncer é o 4º signo do zodíaco, aonde a casa 4 vai se associar especificamente ao signo de Câncer, aonde o Sol inicia o seu trabalho. Então essa lua crescente, ela te traz um contexto bem claro das tuas necessidades, para te associar a essas pessoas dentro de um contexto familiar, que obviamente te apoiam nesse processo evolutivo, que estão contigo nesse processo evolutivo. Não adianta ficar em guerra com essas pessoas, porque obviamente são pessoas que estão contigo nesse processo todo. Entende? É a mãe, o pai, os irmãos, os sobrinhos, tudo isso são questão da própria família, um contexto da essência, em que o ariano precisa se adequar. Digamos que o ariano precisa se interar de forma mais significativa com essas pessoas, para que ele possa desenvolver um processo evolutivo com capacidade dentro dos seus propósitos pessoais, ou seja, os novos ciclos. São questões claras das minhas possibilidades de ter um ano inovador, um ano de atingir as minhas conquistas, um ano de ter um progresso sólido e, obviamente, ter esse progresso sólido para realmente atingir os meus objetivos. Então é óbvio que eu tenho que me associar a esses familiares que estão do meu lado, que obviamente estão comigo nesse processo evolutivo, enfrentando as batalhas e, obviamente, vencendo todas elas. Entendemos que essa questão é tu analisar que são pessoas que enfrentaram contigo a pandemia, as crises, obviamente, muito intensas que todos nós enfrentamos das questões financeiras, sabe? São essas pessoas que estão ao teu lado. É essas pessoas que tu tem que te associar para desenvolver uma questão muito específica desse processo todo que ocorre essa semana. Ou seja, a lua crescente, ela é um processo da alunação, onde os relacionamentos estão exaltados, pois a alunação foi no signo de Gêmeos. A alma gêmea, aquela questão bem clara de se relacionar em busca desse equilíbrio dos relacionamentos. A lua crescente no signo de Libra, que é o signo que traz a razão e o amor sobre o equilíbrio, a justiça em si, de se relacionar com o potencial de atingir o êxito. E essa questão é o ariano, tendo todo o seu poder esse ano, sendo o ano do ariano, com um potencial muito forte de equilibrar Saturno e Netuno, que são duas questões extremamente muito intensas, tá? Netuno é a espiritualidade em si, no processo de liberdade e paz, com serenidade, e Saturno é os rigores da vida, onde um propósito de conquista realmente será muito forte para o ariano desenvolver com essa passagem de Saturno no signo, no seu próprio signo. Então, é com esse potencial que a lua crescente ainda te proporciona nessa casa 4, que é a casa da carência e da família, a parte da fortuna, que é a própria sorte. Quer dizer, um êxito fortíssimo para tu desenvolver essa semana com muita intensidade, sabendo que o Sol em Câncer é por 30 dias essa energia da própria liberdade. E o processo da alunação, ainda temos fases, que vai concluir esse processo todo da lua nova no signo de Gêmeos. Então entendemos que toda essa questão é tu trabalhar essa conexão familiar com muito potencial para essas estruturas realmente acontecerem na tua personalidade e tu ter potenciais importantíssimos para ter um ano de conquista, que obviamente é o teu ano, Ariano. Faça dessas energias os melhores caminhos para realmente tu atingir um propósito pessoal de evolução. Ariano, essa é a mensagem da semana. Muito obrigado, fica bem!